Olá, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, a paz do Senhor, você que me assiste, a paz do Senhor, você que reservou um tempo para se importar e buscar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Que o Senhor esteja conosco, que Ele esteja comigo, esteja com você, que Ele esteja na nossa comunhão. A Bíblia diz que aonde dois ou mais estiverem reunidos, invocando o nome do Senhor, Ele se faz presente no meio deles. Que o Senhor esteja aqui comigo, esteja aí com você, esteja aqui na nossa comunhão. Amém? Que nesse dia, então, nós possamos iniciar o nosso culto de adoração ao Senhor. É claro que é Ele que vai falar conosco, mas que Ele possa receber, em contrapartida, a nossa atenção, as nossas mentes totalmente voltadas e entregues ao que Ele tem para derramar sobre as nossas vidas. Vamos orar, abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, é sempre em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós, Senhor, nos reunimos, que nós, Senhor Deus, nós Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá. Ainda que não seja a oportunidade de estarmos fisicamente juntos, ó Pai, como o apóstolo Paulo dizia, em espírito nós não nos apartamos, em espírito nós nos unimos, e nós concordamos nessa terra para que seja ligado no céu. Nós pedimos em o nome de Jesus que primeiramente o Senhor esteja conosco, esteja no meio de nós, nos levando a todo entendimento, nos dando discernimento, abrindo as nossas mentes, trabalhando nas nossas fraquezas, trabalhando, Senhor Deus, naquilo que nós temos dificuldades de receber, ó Pai. A palavra diz que o Senhor começou a boa obra e nós estamos aqui para confessar que nós confiamos que aquele que começou tal boa obra também é poderoso para complementá-la e para completá-la. Obrigado, Senhor. Obrigado por este dia. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade. Obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado porque a Tua misericórdia se renovou. Obrigado, Senhor, porque a Tua graça está sobre nós. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Que tudo, Senhor Deus, seja sempre para a honra e glória do Teu santo nome, quer seja aqui na minha casa, quer seja na casa dos meus irmãos, aonde essa mensagem chegar, que portas sejam abertas, que prisões sejam abertas, que algemas se desfaçam e que haja verdadeira liberdade. Como diz a Tua palavra, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. A Tua verdade, Senhor Deus, é pregada neste momento. Que ouvidos e corações estejam atentos e que realmente a liberdade se faça. Tudo para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Perdão. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel é muito conhecido pela passagem, por exemplo, de Ezequiel, capítulo número 37, ali onde fala sobre a visão do profeta, sobre aquele vale de ossos secos, e onde o Senhor deu grande revelação a ele da condição do povo de Deus e da restauração que o Senhor queria fazer e pode fazer, não apenas no povo de Israel, mas também em todo aquele que se chama pelo seu nome, que se arrepende, que deixa seu mau caminho, que busca, que ora, então o Senhor vem e o Senhor, Ele sara a terra, Ele cura a sua vida, realmente Ele transforma a sua história. É assim que o Senhor faz. Mas nós não vamos falar sobre Ezequiel 37, nós vamos falar de Ezequiel 47. Também é um texto conhecido, não tanto quanto o outro, mas não é menos importante. Aliás, toda a palavra do Senhor ela é importante. E para todo aquele que nela crê, ela é poderosa. Amém? Ezequiel, capítulo número 47, a partir do verso de número 1, nos diz assim: Depois disto me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. Eis que corriam umas águas desde a banda direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passear pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado.
ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem estes dois ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, sararão, e viverão tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Será também que os pecadores estarão junto dele, desde En-Gedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvores que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor pela sua palavra. Mais uma vez, feche os seus olhos, baixe a sua cabeça, fale com o Senhor. Peça para que o Senhor possa revelar a você qual é a vontade boa, agradável e perfeita dele. Amém? Que o Espírito Santo se manifeste sobre a leitura dessa palavra, sobre a meditação da mesma, e que venha, através dela, trazer as respostas que nós necessitamos. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós lemos a Tua palavra, sabemos que Jesus é a própria palavra, então que se faça manifesto o próprio Jesus em nossas vidas, ó Pai, retirando com a Sua pá tudo aquilo que está enchendo a eira, ó Pai, e que possa, em lugar, ó Pai, deixar a boa semente, possa encontrar terra boa, terra fértil, para que essa semente ela possa germinar, possa crescer, ela possa florescer, ela possa frutificar. Se a terra, Senhor Deus, não for fértil, que o Senhor possa fazer um rebuliço, o Senhor possa mexer, revirar, o Senhor possa trabalhar a terra, ó Pai. Nós te damos esta liberdade. Estão abertos os nossos ouvidos, os nossos corações, ó Pai. Transforma as nossas vidas, transforma as nossas mentes, ó Deus, para que nós saiamos do lugar da derrota e possamos caminhar na caminhada com o Senhor e chegar até o lugar da nossa vitória. Sabemos que a fé que é a garantia das nossas vitórias. Então que a porção de fé que o Senhor nos deu, ela seja alimentada nesse dia, ela venha a crescer, ela venha a ser multiplicada, ó Pai, para que realmente perseverança seja encontrada em nossas vidas, ó Pai. E nós possamos continuar, Senhor Deus, sem deixar a Ti, mas permanecer hoje e eternamente na Tua presença. Tudo seja para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Ezequiel 47, nós lemos, né? Ele vai dizer depois disso, é claro, sempre que diz depois disso é porque aconteceu alguma coisa, né? Mas aconteceu alguma coisa que está relacionada ao templo, né? Aos sacrifícios, ao átrio, né? A uma visão que fora dada ao profeta. Aconteceu algo. Mas nós estamos tratando de algo que aconteceu depois. Ele fez o profeta caminhar, mas depois ele voltou. Ele fez o profeta voltar à porta da casa. Ele não fez o profeta entrar na casa. Ele fez o profeta voltar à porta da casa. E ele deu uma visão ao profeta do que estava ao longe, do que estava fora, né? Não do que estava lá dentro, né? Mas do que está fora. Olha só, o Senhor está nos chamando, né, a observar além. Muitas vezes nós como evangélicos, como cristãos, né, como religiosos, como nós somos vistos, né, nós temos uma visão limitada e parece que essa nossa visão ela se limita às paredes da igreja, às paredes do templo ao qual nós visitamos, ao qual nós frequentamos, né? A gente acredita que a glória de Deus somente pode ser vista dentro daquele lugar, e isso não é verdade.
Talvez nós vamos em busca de ver a glória de Deus, mas Deus está nos dando uma ordem e espera que a glória de Deus seja vista através das nossas vidas. E ela não será vista, né, se nós permanecermos dentro, né, das quatro paredes do templo, dentro da igreja, né? Ora vista, se você se lembrar de Atos no capítulo de número 1, você vai ver que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar, orando, buscando a presença do Senhor. E ali foram vistas línguas repartidas como de fogo, né, descendo sobre eles, né? Um vento veemente, impetuoso, tomando conta do lugar, e eles sendo batizados ali, né, com o Espírito Santo, e saindo do templo passaram a profetizar as maravilhas de Deus. Ou seja, o que Deus tinha preparado para eles, eles receberam ali dentro, eles receberam na busca, eles receberam através da oração, eles receberam capacitação do alto, né, reunidos no mesmo lugar. Mas ao ser capacitados, ao ser batizados, eles não permaneceram dentro, pelo contrário, eles foram para fora. Né? Um dos significados da palavra igreja, eclésia, é chamados para fora. É claro que existem muitas outras, né, muitos outros significados dentro dessa palavra, né, eclésia. Mas um deles, e talvez um dos mais importantes, né, para a nossa compreensão, é chamados para fora. É o que vai corroborar ou que vai concordar até mesmo com o mandamento, né, do Senhor Jesus nos comissionando: ide por todo mundo, pregai o evangelho, mostrando ali, né, o objetivo, mostrando ali, né, qual é a missão da igreja: ir. E ir não é ficar dentro, mas é ir para fora, é ir manifestar aquilo que foi manifesto primeiramente para você. Você vai sair e você vai manifestar. Você recebe glória para que você manifeste glória, a glória do Senhor. E aqui Ezequiel, né, está sendo levado, né, à porta, mostrando que, né, para fora existe alguma coisa maior. Para fora existe algo muito importante, tanto quanto o que existe dentro. Muitas vezes nós buscamos, né, o que está dentro do templo, mas o Senhor está dizendo para que você valorize a minha pessoa, para que você valorize aquilo que eu te mostro aqui dentro. Você precisa mostrar, né, você precisa se mostrar e mostrar quem eu sou para aqueles que estão lá fora, porque os tais são importantes para mim, né? Eu tenho repetido aí em várias pregações o que a Bíblia nos diz, na questão de que nós não podemos dizer que nós amamos Deus a quem nós não vemos, se nós não amamos ao nosso irmão a quem nós vemos. Nós não podemos fazer a um Deus, né, a quem nós não vemos, se nós não fizermos as pessoas, né, que têm as suas necessidades a quem nós vemos. Entende? E o Senhor está dizendo, né, você vem para minha casa, você vê a minha glória, você vê, né, aquilo que eu mostro, mas você precisa olhar para fora, porque para fora existem tantas pessoas que têm sido tratadas tão invisíveis quanto o Deus invisível. Entende? Nós cremos em um Deus que é invisível, mas muitas vezes tem pessoas que estão diante de nós e nós estamos tratando-as como invisíveis. E o Senhor está dizendo, você precisa ampliar a tua visão, você precisa permitir que as escamas caiam dos seus olhos, você precisa olhar com os olhos de Cristo e ver as pessoas que ninguém está olhando, olhar para onde ninguém está olhando, ver o que ninguém está vendo. Entende? Olhe, debaixo do templo, né? Debaixo do templo, vem águas purificadoras, vem águas, né? Que ela tem uma direção de quê? De ir para além do templo. Entende? Ou seja, nós temos... a nossa prática não pode ser simplesmente ir à igreja, mas a nossa prática está para além de ir à igreja. Nós temos algo mais para fazer. Não cremos no Senhor, não glorificamos o seu santo nome simplesmente por ir à igreja, mas por, ao sair da igreja, manifestar a igreja ao mundo que não vai à igreja. Ou seja, a igreja vai ao mundo. Entende? É o que o Senhor está tentando mostrar. E ele vai mostrar, né? O anjo tem nas suas mãos algo importante. Ele tem ali um cordel, ou seja, ele tem uma trena, ele tem uma vara, né, que mede, que mostra alguma coisa em um espaço, né, em uma direção, em um espaço, ele mostra, né, algo importante que nós precisamos compreender. O anjo vai mostrar ali, né, nesse caminho, né, nesse exterior, nessa parte de fora, né, ele vai direcionar você. Olhe para o Oriente, né, olhe para a banda direita, né, ele está chamando a atenção, mas sempre para aquilo que está fora do templo.
Ele vai mostrar que estas águas, ela é a fonte da vida, né? Talvez seja por isso que em João, no capítulo número 3, ele diz que a água que nós beberíamos, ela ia gerar em nós rios de águas vivas. Entende? Então, essas águas, elas fluem, elas não podem parar de fluir, né? E elas precisam alimentar, elas precisam, né, no caminho, elas precisam alimentar, ele está mostrando isso. E o anjo vai medir 1000 côvados, aproximadamente 500 metros, né, na direção das águas, né, para dentro das águas. E o profeta vai caminhar, ele é chamado a caminhar, ele vai caminhar e as águas estão ali, né, nos seus artelhos, né, está ali nos seus calcanhares. Olha só o tamanho deste rio, né, que mais parece um mar, porque você vai andar meio quilômetro para dentro dele, para dentro da água, e é como se fosse uma praia. Essa água ela ainda está, né, ainda está nos calcanhares. O anjo vai medir mais 500, né, mais 500 metros, mais 1000 côvados, e as águas agora, né, elas estão nos joelhos. Ele vai medir mais outros 1000 côvados, né? Agora já estamos a 1500 metros, 1,5 km para dentro da água, e a água ainda está nas cinturas, né? Mas então quando ele mede mais 1000 côvados e está a 2 km para dentro da água, né, a água já não pode, né, já não dá mais pé, já não há mais uma possibilidade de continuar caminhando dentro da água. É necessário mergulhar, é necessário, né, aprender a nadar, né? Só é possível nadar para se manter sobre a água. Em um rio que está dizendo que não se pode atravessar. É um rio que só se pode, né, estar nele, só se pode navegar, mas não se pode atravessar. Ele faz o profeta voltar depois de toda essa visão, traz ele à margem, né, e começa a mostrar, né, aquilo que existe na margem, né, deste rio, das árvores frutíferas que tem ali, das árvores que são mantidas, né, pelas águas deste rio, dessas árvores que elas não deixam de frutificar por todo o ano, em todo o tempo ela tem seus frutos. Por quê? Porque é alimentada pelas águas deste rio, é alimentada pelas águas que saem do templo, entende? Essas árvores, elas são frutíferas. Quando vem os tempos difíceis de ventanias, de tempestades, né, de mudança de estações, as suas folhas não caem, né? Aqui o texto diz, entende? E vai dizer que essas águas, elas vão terminar, né, no rio, no mar, vão terminar no Mar Morto, né? Naquele mar salino, né, que tem a grande salinidade ali, não tem vida naquele mar, mas que por onde esse rio passa, ele vai gerando vida, né? E quando ele se encontra, né, com esse mar, ainda ali onde ele se encontra com aquilo que é morto, né, ainda assim mesmo ele gera vida, né, a tudo isso. Ou seja, o Senhor está dizendo, né, que nós precisamos mostrar essas águas, que na nossa caminhada fora, né, fora da igreja, né, depois que nós recebemos algo, na nossa caminhada por onde nós passarmos, assim como as águas geram vida, né, para aquelas árvores e elas frutificam, assim também as águas, né, que fluem de dentro de nós, que foram nos dadas por Jesus, né, que saciaram a nossa sede, também vão saciar a sede de muitos que estão sedentos, né, e vai gerar vida nestas pessoas. Para quê? Para que elas deem frutos. A Bíblia é clara em dizer que nós somos comparados como árvores, né? E a árvore, ela é conhecida pelo seu fruto. Temos que dar bons frutos, testemunhos de que estivemos e que estamos com o Senhor e que Ele tem nos alimentado, e por isso nós temos dado o bom fruto. Amém? É um fruto que permanece, não é um fruto, né, sazonal que acontece aí de tempos em tempos, não, mas é um fruto que ele permanece. Sempre temos frutos para alimentar, sempre temos frutos para nos manter, independente de qual seja a estação, independente de qual seja o tempo, se existe tempestade ou não, se o tempo está bom ou não, todo o tempo, favorável ou não, o Senhor, né, com a sua água sustenta e nós frutificamos. É o que a palavra nos diz. Mas eu quero não ficar simplesmente no que esse texto está dizendo, mas levar uma compreensão ainda um pouco maior do que está dizendo. Porque nós vamos chegar aqui ao entendimento final, né, inicial, final, seja em qualquer tempo, né, de que essas águas elas saem do templo.
elas saem do santuário do Senhor. Essas águas só fazem o que fazem porque elas têm como origem o Senhor, elas provêm de Deus. Aquilo que provém de Deus, né, ainda que cause dor em algum momento, né, vai causar também, né, a cura. Vai causar também a cura. Vai trazer a salvação. Entende? Se você está no deserto, se você está numa situação, você pode viver alguns dias, mas sem água você vai perecer, você vai morrer. E o que o Senhor está oferecendo aqui são águas, mas são as suas águas, que não apenas faz com que você viva nessa terra, mas que você tenha a compreensão que através do que Ele traz para você, você pode ter não apenas vida, mas vida abundante, vida eterna. Entende? Mas a origem desta água vem do Senhor. Homem nenhum pode prover isso para você. Se hoje eu te dou da água do Senhor, entenda, a água é do Senhor. Ele proveu primeiramente na minha vida para que eu pudesse prover na sua. A água do Senhor, ela não vem de uma cisterna rota, né, que se seca, onde a água se esvai e ela termina, mas ela vem, né, de um poço de águas vivas, de um manancial de águas vivas. Correntes não são águas paradas, né? Por quê? Porque o Senhor Ele veio para te dar vida, vida com abundância. Amém? Eu quero levar você ao entendimento de que a visão que o anjo vai dar para o profeta fora é justamente isso, para que você tenha a compreensão de que você precisa sair, e que saindo o anjo está mostrando o caminho que deve ser percorrido. Ou seja, o Senhor está dizendo, saindo você precisa continuar a caminhada, eu estou dando uma direção, entende? O Senhor está dando uma direção, o Senhor está dando um tanto que você precisa caminhar. Ele mediu 1000 côvados, Ele deu uma distância. Ele dá a direção, Ele dá a distância, Ele convida para caminhar, mas a decisão de caminhar é minha e é sua. Somos nós que precisamos decidir. O Senhor, Ele mostra, mas é você que precisa decidir caminhar, é você que precisa decidir ir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem um chamado. A questão é pois se ou quando você ouvir o chamado, você precisa decidir obedecer. Se você já ouviu, né? Ou se você não ouviu, quando você ouvir esse chamado, a questão é você decidir obedecer. Porque muitas pessoas já ouviram, mas desprezaram, né, a oportunidade, estão perdendo a oportunidade, né, de fazer para Deus. E desprezando as oportunidades de fazer para Deus, também despreza as oportunidades de ser usado nas mãos de Deus, de ser um instrumento nas mãos de Deus, de ter experiências valiosas com Jesus. Entende? É somente na disposição de ir e fazer, de cumprir o mandamento do Senhor, que você tem a oportunidade de, nas mãos dele, ser usado como instrumento. De ter as experiências de ser tocado por Jesus para tocar pessoas que não conhecem Jesus. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quando você entende esse chamado do Senhor, através da visão que o anjo está dando a Ezequiel, né, você compreende outros textos da Bíblia. Quando ele está mostrando, olha só a direção, ele está dizendo, você não pode ficar aqui. Você precisa caminhar, você precisa ouvir o que o Senhor está dizendo, e você precisa caminhar na direção que Ele está te dando, você precisa ir até onde Ele está delimitando, porque nós temos que andar somente até onde o Senhor diz. Ali Ele nos faz recuperar as forças, ali Ele nos alimenta, Ele cuida de nós, Ele nos dá descanso e Ele nos impulsiona a caminhar mais 1000 côvados, né, e fazer mais um pouco, né, da sua obra, onde Ele nos alimenta novamente, onde Ele nos reanima e Ele mais uma vez nos impulsiona a caminhar mais 1000 côvados, e Ele nos reanima e Ele nos reaviva, e Ele nos fortalece, Ele nos fortifica, Ele nos capacita com ainda mais dons e talentos, e mais uma vez Ele nos impulsiona a ir a mais 1000 côvados. Entende? É assim que Ele faz. É assim que Ele faz, mas Ele mostra, Ele chama, Ele dá a visão, Ele dá a capacitação, mas ouvir e querer ir e decidir ir é com você, sempre será com você, entende? A nós foi dado o poder de decisão, é o único poder que nós temos, é o poder de decidir, porque todo o mais será da vontade do Senhor. O poder é dele, a capacitação é dele, a palavra é dele, nós somos dele, e tudo que nós fizermos será por misericórdia, graça dele, será para a glória dele, e as almas que forem ganhas serão
para Ele. Amém? Sempre é do Senhor. Não despreza. Nós vemos em outros textos, em outras passagens, por exemplo, em Marcos, no capítulo de número 4, verso número 35 ao 41, nós vamos ver, por exemplo, nós vamos ver o Senhor Jesus falando com os seus discípulos: passemos para o outro lado, passemos para a outra banda. Ou seja, eles estavam em um lugar, eles estavam ali numa praia cheia de pessoas, estavam ali fazendo a obra, estavam ali abençoando pessoas, mas ele está dizendo: nós não podemos ficar aqui, nós não podemos permanecer aqui. Os que precisavam ser atendidos aqui foram atendidos, os que precisavam ouvir foram, a palavra foi dada, já foi entregue, mas nós precisamos passar para o outro lado. O Senhor está dizendo que do outro lado existem necessitados, existem necessidades, há uma obra a ser feita, precisa de obreiros, a seara é grande, os campos já estão brancos para serem colhidos, como diz a palavra, mas poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores. Entende? Poucos por quê? Porque esta palavra e oportunidade de se fazer foi dada a muitos. Muitos foram os chamados, mas poucos os escolhidos, porque poucos foram os que se dispuseram. Poucos são os que obedecem. Entende? Os campos precisam ser colhidos, para que aquilo que foi semeado não se perca. Entende? A colheita precisa ser feita no tempo da colheita, porque senão aquilo que foi produzido se perde. Existem pessoas que estão prontas para entregar a sua vida a Jesus, mas tem poucas pessoas com a disponibilidade, a disposição, de ir fazer o trabalho de colher essa alma para o reino do Senhor. Precisamos caminhar, precisamos passar para outra banda, precisamos ir para outra margem. Não podemos ficar no lugar onde nós estamos. Muitas vezes estamos num lugar de conforto, na nossa zona de conforto, no nosso porto seguro, mas o Senhor está dizendo: você precisa sair desse lugar. Assim como muitas vezes o Senhor vai falar com o seu profeta: levanta, e desce ao lugar onde eu te mando, vai até a cidade de Nínive, desce à casa do oleiro. Mas o Senhor está dizendo: é necessário sair da posição A e ir para a posição B, sair da posição de inércia do zero, tomar velocidade, e ir para a posição 1, 2, seja lá qual for, mas se colocar em movimento. O reino de Deus é um reino de movimento, aonde o Senhor Jesus, por exemplo, vai dizer: o meu Pai trabalha até agora e eu também. Ou seja, eles não param. Eles estão trabalhando, até porque o inimigo das nossas almas também não para. Ele está de passear e rodear a terra. Ele está ao derredor buscando quem possa tragar. Entende? O inimigo está aí. Não podemos parar. Temos que continuar. Temos que ouvir. Temos que passar para o outro lado. Que lado? O lado aonde tem pessoas que não conhecem, aonde tem pessoas que não ouviram o que você ouviu, aonde tem pessoas que não viram o que você viu. Muitas coisas tem reservadas para você, mas ainda outras coisas também tem reservado para outras pessoas. Necessário se faz alguém que o Senhor já salvou, que o Senhor capacitou, que esse alguém vá para o outro lado, ou seja, tenha empatia, se coloque no lugar do outro para sentir o que ele sente, ou seja, misericórdia, sentir a dor do outro, sentir a dor do outro. Para quê? Para que possa atender com empatia as necessidades do outro. Muitas vezes nós achamos que as pessoas precisam, segundo aquilo que nós achamos, mas precisamos nos colocar no lugar do outro, como Jesus fazia. Jesus vendo aquelas multidões de coxos, mancos, pessoas endemoniadas, enfermas, Jesus o quê? Jesus tinha misericórdia, se enchia de íntima compaixão, ou seja, tinha empatia, se colocava no lugar delas, sentia a miséria delas, sentia a dor delas e agia com misericórdia, com amor sobre as suas vidas. É o que o Senhor está dizendo para nós: saia do templo, não se limite ao templo. O templo é a escola onde você vai para aprender e ser capacitado com o que o Senhor tem para a sua vida. Mas, assim como toca a sineta na escola, e diz: a aula acabou por hoje, você sai, e vai se relacionar com o mundo, vai se relacionar com as pessoas, assim também, o culto ao Senhor ele termina no templo, e é necessário você passar a cultuar ao Senhor com a sua vida, em meio ao mundo. Amém? O Senhor não te tirou do mundo, simplesmente te livra do mal, mas através da tua vida também quer livrar outras pessoas do mal. Passemos para o outro lado. Passar para o outro lado significa
deixar a terra firme, né, e entrar em um barco, aonde você vai caminhar pelas águas, né, ou navegar pelas águas, aonde o terreno não é estável, aonde você não consegue ver a outra margem para onde você vai passar, aonde você não consegue mensurar a profundidade de onde você está, e você precisa confiar naquele que no barco com você está. Amém? A passagem em Marcos capítulo número 4, verso 35 ao 41, vai mostrar que os discípulos de Jesus, quando estavam naquele barco, quando estão no meio, né, ali daquele mar da Galileia, né, a Bíblia vai dizer que grande tempestade se levantou, que as ondas eram grandes a ponto de passar por cima do barco, as águas entravam ali, os ventos sopravam, a tempestade era terrível, parecia que o barco ia virar, mas todavia você precisa se lembrar que naquele barco existia, além dos discípulos, o mestre deles, o professor deles, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Jesus estava naquele barco, mas Jesus não estava como seus discípulos desesperados, com medo de morrer. Jesus estava ali na popa daquele barco, em cima de uma almofada, simplesmente dormindo e descansando. Muitas pessoas vão ficar desesperadas no meio da situação, em meio às águas que buscam te derrubar e te afogar, mas Jesus está dando a nós a lição de que em meio às tribulações, em meio às tempestades, independente de como elas se apresentam, que se você está no barco e Jesus está no seu barco, o que você precisa é descansar. Aprenda com Jesus. Jesus te convida a caminhar nas águas, mas Ele diz que está com você. Você não está sozinho. Jesus te ensina. Descanse. Descanse, meu irmão. Descanse, minha irmã. Eu estou com você nesse barco. Em meio à tribulação, descanse. Talvez você hoje esteja passando numa dificuldade grande. Você hoje vê as ondas se levantando. Você vê hoje o vento soprando. Você vê hoje que muita água está entrando no teu barco. Mas você não pode se esquecer que além da água, existe também aquele que a água criou. Em meio à tempestade, existe aquele que tem o poder de calar a tempestade, né? No meio de tudo aquilo, clamaram por Jesus. Ou seja, em meio a tudo que você está passando, você não precisa temer. Tudo que você precisa fazer é clamar, é chamar por Jesus, né? Ali chamaram Jesus dizendo, não importa que nós morramos, que nós passamos por isso. Jesus então se levantando, Jesus ali diz ao mar para se acalmar e a tempestade para se calar. Os discípulos se levantam e vão dizer, quem é esse que até mesmo a tempestade, o mar o obedecem? Ou seja, você pode estar caminhando com Jesus, você pode ser um discípulo de Jesus, mas ainda não aprendeu quem Ele é, ainda não sabe quem Ele é. Ele ainda faz maravilhas na sua vida que você fica de boca aberta, que você diz, como pode? É isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Aquilo que os seus olhos ainda não viram, seus ouvidos ainda não ouviram, nem chegou ao seu coração o que o Senhor quer fazer para você, para mostrar que Ele é Deus na sua vida. Não deixe que a tempestade seja maior do que o Deus que está na sua vida. Amém? Jesus manda calar. Porque mesmo que a tempestade seja grande, mesmo que o mar seja profundo, quem criou o mar, quem criou todas as coisas, foi o Senhor. O Criador está com você para te guardar aonde quer que você vá. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Outro texto, Mateus capítulo de número 14, versos de número 22 a 36, nós vamos ver que os discípulos estão passando por uma outra tempestade, né? Nesta outra tempestade que eles estão passando, Jesus não está no barco, porque Jesus disse para que eles também passassem para o outro lado. Era necessário eles chegarem em algum lugar, mas Jesus ficou sobre o monte para orar. Mas Jesus não perde eles de vista. Jesus está no alto sublime trono. Jesus está no alto, Jesus está dos céus. Jesus não perde de vista. Ninguém pode se esconder dos olhos do Senhor. Eles estão ali em meio ao mar, mas do alto o Senhor os via. E quando parecia que tudo estava terminado, que tudo, né, já não tinha mais saída, vem Jesus caminhando sobre as águas, mostrando que Ele tem o poder de fazer aquilo que ninguém pode fazer, mostrando que Ele tem o domínio sobre aquilo que Ele criou, né? Mostrando
os discípulos vão olhar e não vão acreditar, vão até confundir, acreditar que Jesus, é um fantasma, ou seja, estão olhando para aquele com quem eles caminhavam e não estão reconhecendo. Eu quero que você aprenda algo através dessa mensagem. Você pode ter caminhado com Jesus durante muito tempo, mas a situação que se levantou sobre a sua vida parece que mais uma vez vendou os seus olhos, turvou os seus olhos, e você agora olha para aquele mesmo Cristo com quem você andou, aquele mesmo Cristo que te prometeu, e você não está conseguindo enxergar, mas ainda é Ele. Talvez você não consiga enxergar, mas então faça o exercício que Pedro fez. Pedro, olhando para ele, ouvindo Jesus dizer: não temam, sou eu, Jesus. Pedro vai dizer: mestre, então diga que eu vá até aí e eu irei. Ou seja, Pedro, podia estar dizendo: não estou confiando nos meus olhos, não parece ser Jesus, parece ser um fantasma, mas eu conheço a voz dele. Jesus então vai dizer: vem. E Pedro, pela palavra de Jesus, saiu do barco. Muitos vão questionar o que vai acontecer adiante com Pedro, mas eu quero dizer que para ter a coragem de sair do barco, Pedro reconheceu a voz de Jesus, ele reconheceu a voz do seu Senhor, ele teve coragem ao ouvir. Ele disse: eu não acredito no que eu vejo, mas eu acredito no que eu ouço. A nossa fé não é uma fé de ver, é uma fé de crer. Ao ouvir a voz de Jesus, Pedro saiu do barco e caminhou sobre as águas. Ou seja, naquele momento ele não teve medo de um mar bravio, ele não teve medo das tempestades que estavam acontecendo, mas ele teve confiança na palavra do Senhor. Pedro não caminhou sobre as águas, caminhou sobre a palavra do Senhor. Nós aprendemos nessa palavra de Mateus capítulo número 14, nós aprendemos o quê? Confiança no Senhor. No primeiro texto nós aprendemos a descansar no Senhor. No segundo texto agora nós aprendemos a confiar no Senhor. Confie no que Ele diz. Não temas. Talvez o barco pareça o melhor lugar, mas o melhor lugar é caminhar sobre a palavra do Senhor na direção dele. Pedro sai e começa a caminhar. É claro que na caminhada o inimigo não se cala. Na caminhada muitas vezes o inimigo quer mostrar que você está errado. Talvez na caminhada o inimigo, através dos ventos e das ondas, quis convencer Pedro que a decisão que ele tomou de sair daquele lugar que era o barco estava errado, e começou a chamar a atenção de Pedro para aquilo que estava acontecendo ao seu derredor, entende? E Pedro começou então a desviar o foco, da direção da voz de Jesus, e começou a dar ouvidos ao barulho do vento, começou a dar importância à visão do tamanho das ondas, ao mar que se encontrava bravio, ao tempo que se encontrava escuro, ele começou a olhar para a escuridão da noite, porque era às 3 horas da madrugada, ele começou a olhar para tudo isso. Entende? E como a Bíblia diz, teve medo. Quando ele teve medo, ele começou a afundar. Entende, meu irmão? Quando você tem medo, você passa a gerar a incredulidade. Na incredulidade você não agrada ao Senhor. E quando você mostra incredulidade, já os milagres do Senhor já não são possíveis, na sua vida. É necessário recobrar a consciência e voltar para o caminho. Ao duvidar, ao ter medo, Pedro começa, a se afogar, começa, a afundar ali no meio ao mar. O que ele faz? Ele está vendo que o medo dele só está prejudicando a sua vida, o observar as circunstâncias, o observar, a situação que ele se encontrava, só estava levando ele para o fundo. Eu quero que você, meu irmão, minha irmã, eu quero que você recobre a tua consciência através do que nós estamos falando. Talvez você está olhando para tudo aquilo que está acontecendo ao teu redor, talvez você está prestando atenção às tempestades que se levantaram na sua vida, talvez você não está conseguindo enxergar bem porque a tua vida parece que são as trevas densas da noite e você não consegue enxergar uma saída. Mas eu quero que você também entenda que nada disso está melhorando a sua vida. Pelo contrário, parece que a sua vida se tornou ainda mais difícil, parece que você não vê uma saída. Então eu quero te convidar a recobrar a consciência e voltar a acreditar na voz daquele que te convidou a sair do barco e caminhar sobre a sua palavra, caminhar na direção da sua palavra. Se você está afundando, recobre a consciência como Pedro recobrou. Quando ele recobrou a consciência, ele vai dizer: Senhor, socorre-me. Então você, nesta noite, ouvindo essa mensagem, clame aos céus, clame a Jesus e diga: Senhor Jesus, me socorre, porque somente Ele pode te socorrer. Como diz o Salmo de número 70, apressa-te, Senhor, em me socorrer. Entende?
Somente Ele pode te socorrer. Como diz o Salmo de número 121, elevei os meus olhos para os montes, de onde me vem o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Então eleve os teus olhos, já que você está afundando, realmente eleve os teus olhos para cima e peça socorro ao Senhor, mas ouça o que Ele está dizendo para você, o que realmente é importante na sua caminhada, o que realmente é importante na sua vida, para que você possa fazer, para que você possa cumprir, porque somente assim a mão do Senhor que está estendida vai conseguir te levantar, vai ser forte o suficiente para te levantar, para tirar você do lugar onde você está afundando e colocar você na presença dele novamente. Amém? Porque Jesus, tomando Pedro pela mão, o levantou e o levou em segurança para o barco novamente. Só que agora Jesus também entra no barco com eles. Amém? Compreenda essa palavra. É isso que o Senhor quer revelar para mim e para você. E eu quero terminar com Lucas, capítulo número 5, versos de número 1 a 11, aonde ali o encontro de Jesus com Pedro, quando Pedro está lavando as suas redes e Jesus está pregando a palavra, né, a multidão que estava com ele ali naquela praia, naquela manhã. Pedro, de uma pesca frustrada, aonde ele não havia pegado nada, né, ele está ali lavando as suas redes, se preparando para o outro dia. Ou seja, nós encontramos alguém também que ainda tem esperança, mesmo que não pegou, tinha esperança de dias melhores. Mas Jesus estava ali pregando a palavra e estava ali para mostrar para Pedro que sim, existe esperanças de dias melhores, mas talvez o dia seja hoje. Pedro tinha esperança de dias melhores, mas Jesus ia mostrar para Pedro que o dia melhor, o melhor dia da vida dele, era naquele mesmo dia. Naquele mesmo dia seria o melhor dia de Pedro, entende? Porque Jesus tinha uma palavra que ia mudar a sua vida. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e tenha através dessa palavra a esperança de dias melhores. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós precisamos realmente recobrar a nossa esperança, ter esperança, dias melhores, aguardando o tempo do Senhor. Mas talvez através dessa mensagem o Senhor quer dizer, você já não precisa esperar mais. Se você confiar na minha palavra que hoje você ouve, hoje pode ser o melhor dia da sua vida, ou seja, o dia da decisão, o dia da entrega verdadeira, o dia que Jesus vai começar a mudança da tua história. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, né, apesar de todas as coisas que aconteceram ali, Jesus vai entrar no barco de Pedro para pregar a palavra, mas pregando a palavra ele dá a missão dele por feita, né, quanto às pessoas que o ouviam, mas ele vai então dizer para Pedro, né, saia com o barco, vamos para as águas mais profundas, e lá ele vai dizer para Pedro lançar a sua rede, né, não era o momento do dia para a pesca é à noite, já era de manhã, né? Eles pescavam nas águas mais rasas, como pescam até hoje, né? Em Jerusalém, né? Em Israel, aliás, né? Até hoje se pesca nas águas mais rasas, onde é mais possível ver os cardumes, mas Jesus está chamando para ir para o alto mar, para as águas mais profundas, entende? Jesus está levando Pedro em um momento que não é o melhor momento para Pedro, no lugar que não é o melhor lugar para Pedro, mas não é segundo a vontade de Pedro, é segundo a vontade do Senhor, porque para Pedro ter aquilo que ele nunca teve, ele precisa fazer aquilo que ele nunca fez. Para Pedro ter um resultado diferente daquilo que ele já obteve, ele precisa usar a fórmula que ele nunca usou e que homem nenhum poderia dar. Mas essa palavra não veio de homem, essa palavra veio do Senhor. Amém? E ali Pedro vai ter a sua melhor pesca, vai ter o melhor resultado que ele podia ter, né, na sua vida, ou, né, por si mesmo nunca poderia ter, mas por Jesus ele teve. Então, meus irmãos, nós começamos aqui com Ezequiel, capítulo de número 47, onde falou das águas purificadoras que saem do trono, que saem, né, do templo do Senhor, da casa do Senhor, e elas vão percorrer, elas vão frutificar, elas vão gerar, né? E nós vimos aqui que essa caminhada pelas águas, ela vai nos gerar, né? Ela vai nos gerar, né, o descanso do Senhor, a confiança no Senhor e o melhor do Senhor, como Pedro teve aqui, o melhor do Senhor para as nossas vidas. Basta nós sairmos do lugar de conforto e decidir entrar pelas águas até as águas mais profundas. Entende, irmãos? Na praia, ninguém recebeu nada. Nas águas rasas, ninguém estava pegando nada. Mas nas águas profundas, o milagre aconteceu. Eu convido você hoje, meu irmão, minha irmã, que ouve essa mensagem,
a deixar uma vida, um evangelho raso, uma vida religiosa rasa, porque não vai te levar a lugar nenhum. Através da palavra você tem a revelação que sim, em algum momento você caminha no raso, mas chegou o tempo e o Senhor está te dando uma outra medida para que você vá além. Não pode ficar no raso, você precisa se envolver mais, até o ponto de perder a percepção dos pés nas águas e ter que mergulhar nelas. Mergulhe no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mergulhe no próprio Senhor Jesus Cristo, que é a palavra. É o que o Senhor quer, é o que o Senhor te chama através dessa palavra. Venha para as águas mais profundas. Vamos juntos para as águas mais profundas. O Senhor te leva para um lugar de intimidade, onde só está você e Ele, para a profundidade do ser dele e que Ele é, de quem Ele é, para que você tenha uma convicção de algo que você nunca teve e chegue aonde você nunca poderia chegar sozinho. É o que o Senhor tem reservado para aqueles que o ouvem e o obedecem. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Descanse do Senhor, confie no Senhor e receba o melhor do Senhor. Que essa palavra que você ouviu possa entrar no teu coração e assim como essas águas, por onde elas passaram, geraram vida, que essa palavra que está passando hoje aí, na sua casa, na sua TV, no seu computador, no seu celular, ela possa estar gerando vida, Gerando vida e gerando não uma simples vida, não a vida que o mundo entende, mas a vida que o Senhor te dá, a vida abundante e ainda mais que isso, a vida eterna pela confiança do Evangelho de Jesus Cristo. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, louvado e engrandecido seja teu santo nome, pela tua maravilhosa palavra, ó Pai. Que neste dia, assim como aquelas águas que saíram do templo do Senhor, assim neste dia nós sabemos que esta palavra ela veio do céu. Ela saiu de debaixo do teu trono, ela veio do teu santuário, ó Pai, para tomar as nossas vidas. Veio gerar em nossas vidas frutos, ó Pai, como árvores, ó Senhor. Essa palavra nos dá forças, ó Deus, para frutificar, frutos que permanecem, frutos primeiramente dignos de arrependimento, para que nós possamos consertar nossas vidas, possamos ser corrigidos no nosso caminhar e possamos, Senhor Deus, gerar o fruto do Espírito, o amor, a paz, a alegria, a mansidão, a benevolência, o domínio próprio, a temperança, tudo aquilo que o Espírito vem e é capaz de produzir em nós. Nós damos lugar para isso, porque esse fruto ele permanece e é o fruto que alimenta a todos por onde este rio passa ou por todos que se relacionam conosco, ó Pai. Nós tenhamos para dar. Nossa vida não é simplesmente dentro da igreja, mas é saindo e manifestando a igreja, aqueles que não a conhecem, aqueles que não conhecem o Senhor, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela palavra nas nossas vidas. Agora usa as nossas vidas para que essa palavra seja multiplicada. Tudo para a honra e glória do santo nome de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Amém, meu irmão, amém, minha irmã, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Não despreze essa palavra, mas multiplique ela no seu coração e multiplique ela para com quem você se relacionar. Que tudo seja para a honra e glória do nome de Jesus, hoje e para todo sempre, amém e graças a Deus. O culto está encerrado, permaneçam todos abençoados para a glória do Senhor.